e hoje eu vou responder as dúvidas que os colegas enviaram sobre como utilizar a telemedicina na prática, com segurança. Posso utilizar o Google Meet para fazer telemedicina? Esses programas, aplicativos de conversa, eu acho que você não deve ficar utilizando, né, na sua rotina, tá? Por quê? Não é formal, você não tem algumas chaves aí de segurança que você precisa, então eu não recomendo o uso. O que acontece é que a legislação atual, ela não faz nenhuma objeção ao uso de nenhuma ferramenta, tá? Ela coloca que a telemedicina pode ocorrer pelos meios, né, eletrônicos necessários aí para você fazer essa interação entre médico e paciente à distância. Mas o Google Meet, o WhatsApp, por exemplo, não são ferramentas específicas para realizar telemedicina. Eles são ferramentas de comunicação. O Google Meet tem também o da Microsoft, o Microsoft Teams, né? Também o Zoom, né? O Skype. Então, são ferramentas que eu geralmente falo para as pessoas, olha, não está proibido usar, use em último caso, tá? Por quê? O ideal é você utilizar uma plataforma de prontuário eletrônico que tenha ferramenta de telemedicina, né, de videochamada associada nessa plataforma, tá? Então, por quê? Porque você vai ter um horário que você iniciou aquele atendimento, vai estar registrado o horário que começou a chamada de vídeo, vai estar registrado também o momento que você fechou essa chamada de vídeo, o momento que você encerrou a consulta, porque você vai utilizar a sua assinatura eletrônica para assinar esse prontuário eletrônico. Então, acho muito mais confiável você utilizar uma ferramenta desse tipo, tá? Existem empresas, por exemplo, né, operadoras de saúde, que têm lá o seu prontuário eletrônico próprio, que linkam com uma ferramenta como o Google Meet ou com o Microsoft Teams. Mas esse atendimento parte do prontuário eletrônico dessas empresas. Então, elas ficam com um link registrando, né, se houve um atendimento por videochamada, que horas começou, que horas você encerrou essa chamada. Isso é importante porque, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa agendou uma consulta e ela não compareceu, né, nessa consulta online. Então você abriu a videochamada e vai ficar registrado que não tinha outra pessoa do outro lado, né, dessa chamada. Então isso é importante para caracterizar que você fez a tua parte, você abriu a videochamada, mas não tinha ninguém do outro lado, né, para fazer a consulta. Outra dúvida que nos mandaram é: tenho medo de estar fazendo a telemedicina de forma incorreta. Como fazer a telemedicina do jeito certo e de forma ética? Bom, telemedicina é medicina, primeira coisa. Então, os ditames éticos e normas que você deve obedecer são as mesmas que você faz no seu consultório presencial, tá? Você está sujeito ao código de ética, está sujeito às regras de publicidade, está sujeito às resoluções, né, do conselho e também, né, vai estar dentro, né, do que tange a lei. A lei dos médicos, né, que é a lei 3268 de 57 e a lei da telemedicina, que foi promulgada em 15 de abril, né, de 2020. Então você tem que estar atuando dentro desses parâmetros, tá? Se você estiver atuando dentro do que diz a lei e o código de ética, tá tudo ok. Então a lei da telemedicina é a 13.989, tá? De 15 de abril de 2020. E como eu falei, ela não coloca exatamente quais tipos de ferramentas que você vai utilizar, mas, né, ela tem algumas coisas importantes que você deve estar atento para fazer a telemedicina de forma correta. Uma delas, tá, é o artigo 4º da Lei 13.989, que é o seguinte: o médico deverá informar o paciente de todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade da realização do exame físico durante a consulta. Então, para você informar isso, né, a gente aconselha o uso de um termo de consentimento livre esclarecido, que é um documento que você vai enviar ao paciente, onde você vai informar a ele que a telemedicina tem limitações, uma delas é a ausência do exame físico, e dependendo da situação que o médico identificar, vai ser necessário, às vezes, marcar um retorno presencial, ele vai indicar um atendimento médico presencial imediato ou ambulatorial, tá? Então o paciente tem que estar ciente disso, porque a prestação de serviço médico, ela é um meio, né? Não é uma obrigatoriedade de fim. Então a gente sabe que tem muitos fatores envolvidos, e um deles é que às vezes o paciente precisa de uma avaliação presencial, né? Então na telemedicina é importante ter isso, né? Esse aviso. Outra pergunta, né? De como o paciente recebe uma receita digital, tá? Então, o paciente vai receber através de uma plataforma de emissão de receita digital. A gente utiliza principalmente
no dia a dia, ou as plataformas ofertadas aí pelo Conselho Regional de Medicina, que é uma plataforma onde você entra com o seu login e senha registrado, né, no seu conselho aí do seu estado, no Conselho Regional de Medicina do seu estado, e você lá vai emitir uma receita eletrônica onde ele gera um PDF. Aí esse PDF você encaminha ao paciente, né, por e-mail ou mecanismos aí de mensagem de texto, mas só para mandar isso, só que você tem que ter, né, isso combinado com o paciente. Como você vai encaminhar esse documento para ele, esse PDF? Por segurança, a gente recomenda que se você vai enviar um PDF para o paciente, manda por e-mail. Hoje a gente tem que ter mais cuidado ainda com as informações sensíveis, né, que nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, às vezes no WhatsApp, qual é o problema? Você está ali, vai mandar um arquivo no WhatsApp e você de repente manda errado. Vai que você manda para um grupo, que é pior ainda, né, do que mandar para uma pessoa só errada, né? Mas você manda num grupo, aí vai lá uma receita com o nome do paciente e as medicações que ele usa, né? Então você está correndo o risco de quebrar toda a questão do sigilo, né, que você deve ter. Então, tem que ter muito cuidado para utilizar o WhatsApp. Então, o e-mail é mais recomendado, porque você vai ter um endereço bem certinho do paciente e aquilo vai direto para a caixa de e-mail dele. Então, se você vai enviar uma receita digital, prefere mandar por e-mail, se for um PDF. Agora, tem algumas plataformas de receita digital, né? Eu vou falar uma aqui, eu não tenho conflito de interesse nenhum, não recebo nada da plataforma, só uso mesmo, mas é uma plataforma muito boa, que é a Memed. Então, na plataforma da Memed, você vai encaminhar um SMS direto para o número de celular da pessoa. Então é uma forma segura também dela receber essa receita eletrônica, que nada mais é que é um link, onde ela vai abrir ali, ela pode baixar um PDF ou ela vai utilizar um QR Code para adquirir o medicamento dela na farmácia. Perguntaram sobre o termo de consentimento livre esclarecido e se tem um modelo, né? Bom, modelo você vai até achar alguns na internet, mas eu sugiro que você pegue e apresente, de repente, um modelo ou crie um termo de consentimento livre esclarecido próprio do seu consultório ou da tua clínica, porque cada especialidade tem uma realidade diferente, algumas particularidades, tá? E também é uma maneira de você poder individualizar esse termo para combinar com o paciente previamente. Se essa consulta de telemedicina, ela vai ter retorno, não vai ter retorno? Quanto tempo é o retorno? Esse retorno vai ser exclusivamente por telemedicina? Pode ser presencial ou não? E também até a questão dos honorários também você vai incluir nesse termo para ficar claro para o paciente qual é o valor da sua consulta, né, de como vai ser essa contrapartida. A questão da contrapartida financeira, né, para o médico, né, que é uma prestação de serviço, também está inclusa no próprio artigo 5º da Lei 13.989. Então, a prestação de serviço, né, diz assim, na lei, a prestação de serviço de telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos usuais do atendimento presencial. Então, como eu falei lá no início, não muda nada, é tudo igual. Telemedicina é uma ferramenta da medicina. Então, é tudo igual. A questão dos ditames éticos, tá? E normas. Inclusive, em relação à contraprestação financeira pelo serviço prestado. Então, a gente também tem uma nota técnica da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, falando sobre isso, que os atendimentos por telemedicina devem ser ressarcidos, remunerados, né? De acordo com o que o médico já tem de contrato com o plano. Se o plano não fez nenhuma objeção ou nenhuma menção à telemedicina e não mudou o contrato, é isso que vale, é um atendimento como os outros, tá? Então, o que eu aconselho do termo de consentimento livre esclarecido? Procura, você pode ver modelos, tem modelos aí, eu já achei modelo da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, já vi modelo da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Regional de São Paulo, já vi um modelo. Tem várias sociedades, né, e associações médicas que têm seus modelos. Até o próprio CRM, né, o CRM de Goiás, também tem um modelo que eu achei no site deles, tá, há um tempo atrás. Então você pode procurar esses modelos e eu sugiro fortemente que peguem um modelo desse, discuta com um advogado que lhe presta assessoria, é importante, né, hoje o médico ter uma assessoria também nessa área, para fazer um termo bem certinho, que o termo de consentimento livre esclarecido é um contrato, né, que você está estabelecendo com o paciente. E eu ainda acho que a tendência não é só na telemedicina, até no seu consultório presencial, você vai ter que ter um termo de consentimento livre esclarecido antes mesmo até de iniciar a consulta. O pessoal que faz cirurgias, por exemplo, né, cirurgia plástica é muito comum, tá? Cirurgias dermatológicas, né, procedimentos. O pessoal já usa termo de consentimento livre esclarecido para procedimento há muito tempo, mas
a tendência é até essa questão também da própria consulta, porque no termo você já vai acordar essas questões, né, em relação ao retorno, honorários e como vai funcionar todo o serviço que você vai prestar, né, na área de medicina. Uma questão também que é muito importante hoje, e também foi uma pergunta, é como fica a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, na medicina, ou na área da saúde. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que foi estabelecida em 2018, só que ela entrou em vigor em agosto desse ano, tá? Justamente para dar um tempo para adaptações, as pessoas se adaptarem a essa lei. É uma lei que visa proteger os dados pessoais. Nós médicos já tínhamos aquela questão do sigilo profissional, do paciente, é algo que permeia a nossa profissão há muito tempo. Mas é importante hoje em dia, principalmente nessa questão de uso de meios eletrônicos, troca de e-mails ou mensagens por aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, ter muito cuidado com os dados chamados dados sensíveis, identidade da pessoa, tá? Algo que identifique uma condição de patologia, né, dela, então você precisa ter esse cuidado. Então, isso vale tanto, a Lei Geral de Proteção de Dados vale tanto para o meio digital quanto no presencial. Mais uma pergunta que nos mandaram foi: qual a diferença da telesaúde, telemedicina e da teleconsulta? Primeiro, telesaúde é referente a tudo, né, de profissionais de saúde, serviços de saúde feitos à distância. Então é telesaúde. Então tem a telemedicina, faz parte da telesaúde. Telepsicologia faz parte da telesaúde. Telefonoaudiologia, telefisioterapia, né? Qualquer profissão da área da saúde que seja realizada, né, com interação entre o profissional e o paciente, ou não só o paciente, né? A gente tem as questões relacionadas à telesaúde, que a gente faz atividade de teleeducação, então pode ser até um grupo de pessoas. Então você tem essa denominação geral, telesaúde. E quando você fala em telemedicina, aí são as questões relacionadas à profissão médica. E a telemedicina tem várias modalidades. A teleconsulta é uma modalidade da telemedicina, que seria a consulta médica através de videochamada, à distância. Mas a gente tem o telediagnóstico, que é muito utilizado, por exemplo, no interior, né? O paciente vai fazer um eletrocardiograma numa unidade de saúde, mas quem vai laudar esse eletrocardiograma é um médico que está à distância. Então, um cardiologista, por exemplo, lá em São Paulo, vai às vezes emitir um laudo de um eletrocardiograma de um paciente, né, lá do Amazonas, por exemplo. E na radiologia também é muito comum isso, o telediagnóstico em radiologia. Tem um equipamento de radiografia, né, um equipamento de raio-x digital em uma localidade, vai ser feito a imagem e essa imagem vai ser mandada para um radiologista à distância que vai dar um laudo. Então, isso é telemedicina. Essa modalidade é o telediagnóstico. E a teleconsulta é quando tem um médico e um paciente do outro lado e vai ser feito um ato médico, uma interação de consulta, né? Vai fazer anamnese, o exame físico a gente falou que não é possível, mas existe algumas questões que a gente chama de telepropedêutica. Você consegue coletar sinais, né, através de uma videochamada, tá? Então você consegue ver se o paciente está ativo, bom estado geral, regular estado geral, está corado, está hidratado, está lúcido, orientado. Hoje em dia, com alguns equipamentos já têm Wi-Fi ou Bluetooth que liga com um smartphone e manda dados para o médico, né? Dados como pressão arterial, pulso, temperatura, glicemia do paciente. Então a gente tem a possibilidade de coletar bastante informações também através de um atendimento de telemedicina. E então essa é a modalidade de teleconsulta. Há também outras modalidades, como o telemonitoramento, que você vai monitorar um paciente à distância, a teletriagem, que eu acho muito interessante para dar um ordenamento, né, e uma organização da demanda de serviços de saúde. Você pode utilizar a teletriagem médica, tá? Em alguns países isso é muito comum, que para a nossa realidade é algo que é novo, mas Canadá, Holanda, né, a Inglaterra, eles já utilizam a teletriagem para ordenar o caminho, né, do paciente dentro do sistema de saúde. Para ele, por exemplo, não ir numa unidade de atendimento de urgência e emergência por uma condição ambulatorial, por exemplo, né? Então ele entra em contato com um serviço de teletriagem médica e dali ele é orientado. Então há uma grande possibilidade de usos, né, da telemedicina.